Bom dia, meus irmãos. Como é bom estar aqui com vocês mais uma manhã, mais um Tadel que Deus nos dá a oportunidade de estar junto aqui como liderança. Lembrando que o nosso Tadel é para ajustar a visão da igreja. Meu querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se nós não sermos se nós não sermos uma só pessoa, termos um só pensamento, termos um só coração, nós nunca ganharemos essa cidade para o Senhor Jesus. Agora, se eu e você, a gente ser a gente ser unido, a gente ter amor um pelo outro, você pode ter certeza que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor nessa cidade. Hoje, a célula que a gente vai ministrar é uma célula especial. Eu quero falar sobre líderes maduros e líderes infantis. Na verdade, nós estamos vivendo o ano do discipulado. Você tem percebido quantas pessoas novas têm entrado na vida da igreja nesses 6 meses que passaram, 7 meses que passaram? Meus queridos, no meu caderninho que eu anoto, aquilo que eu vejo apenas, nós temos mais de 130, 140 pessoas novas que estão no nosso meio. E na verdade eu sei que tem muito mais, sabia? Eu sei que tem pessoas que eu ainda não conheço, como foi o exemplo da dona Salete, no batismo agora, que foi batizada e eu nem conhecia, você talvez não conhecia também o testemunho dela da cura do câncer. E ela está trazendo toda a família dela. Mas tem alguém que está acompanhando a vida dela, tem alguém que está junto com ela, tem alguém que está ministrando a vida dela. É o ano do discipulado. Só que discipulado também é maturidade, é o ano da maturidade. Nós estamos no ano da maturidade. Sabe o que a Bíblia diz sobre maturidade? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Se você puder, abra aí comigo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essa é a mensagem que Deus tem para você nessa manhã. Quando eu era menino, eu falava como menino, é atitudes de menino. Isso é infantilidade. E algo que a gente quer trabalhar hoje nessa manhã é que não tem como você ser um líder de célula de excelência sendo um líder imaturo, irresponsável. A gente vai trabalhar algumas coisas muito importantes e eu gostaria que você abrisse o seu coração. Eu não quero que você feche o seu coração agora para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar a você. Porque, meu querido, às vezes eu tenho atitudes infantis. Às vezes você tem atitudes infantis. E quem perde com isso é somente o reino de Deus. E a gente tem que mudar isso de uma vez por todas em nome de Jesus. Então, discipulado também é maturidade. Cristianismo, meus queridos, é maturidade. Todo cristão é chamado ao crescimento e maturidade. Olha o que diz em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Você tem que continuar crescendo. Você tem que continuar crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, se preparando, lendo, estudando, orando. Não errando mais naquelas atitudes que você errava, corrigindo os teus caminhos. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade. Uma só massa. Um só pensamento. Unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito. À medida da estatura completa de Cristo. Você já é um homem perfeito? Você já é uma mulher perfeita? Se você ainda não é, você precisa caminhar para esse sentido, você se tornar uma pessoa íntegra. Esses dias eu estava na torre de oração, compartilhei com algumas pessoas já isso, e Deus ministrou meu coração. Eu pedindo para o Senhor algumas coisas, eu orando, intercedendo por algumas coisas. E Deus falou comigo assim: tenha um caráter irrepreensível. É isso que Deus falou para mim. Deus não falou para mim, cuida do caráter do outro. Ou cuida da vida do outro. Não, Deus falou para mim, tenha você um caráter irrepreensível. Eu falei, amém, Senhor Jesus. Em Romanos 1,17,
Fala também sobre um crescimento de fé em fé. Em 2 Coríntios 3, 18, fala de glória em glória. Eu quero até ler esse texto com você. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu quero que você entenda esse texto. Quando diz aqui, e todos nós com o rosto desvendado, ou seja, sem um véu no rosto. Tem uma igreja que ainda está com véu no rosto. Tem uma denominação que ainda as mulheres colocam um véu no rosto. Moisés colocou um véu no rosto quando ele desceu do monte Horebe, que teve aquela experiência com o Senhor. Mas ele colocou o véu no rosto porque a glória do Senhor era tão grande na vida dele que as pessoas não conseguiam olhar no rosto dele, estava tanto brilho. Sabe o que acontece? Por que Paulo está dizendo assim, agora nós com o rosto desvendado? Porque com o tempo foi acabando a glória de Deus na vida de Moisés, mas ele continuou com o véu para que ninguém percebesse. Quando a gente é um líder imaturo, a gente deixa de crescer. A gente fez grandes proezas na presença de Deus, já experimentou grandes milagres. Você aqui que está aqui hoje, você é um líder de célula, você já ganhou vida para Jesus, você teve experiência sobrenatural com Deus, você foi no encontro, você foi no reencontro. E tudo isso gerou algo excepcional na sua vida. Só que com o passar do tempo, às vezes algumas pessoas, a glória vai acabando. Diminui a oração, diminui a presença de Deus. Mas a gente continua com a casca tampando o nosso rosto, não permitindo que Deus continue tratando a nossa vida e o crescimento para por aí. Voltamos para trás. Meu querido, nós temos que crescer. Hoje você está experimentando de Deus, mas ainda é pouco, isso é só o começo. Deus tem uma vida abundante, tem um maná escondido para você. Em Deus há uma profundidade do conhecimento. E é isso que Deus tem para revelar para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Todos os líderes de célula podem dizer amém? Glória a Deus, então. Maturidade e liderança. Vamos falar sobre isso. Maturidade não tem a ver com idade, com tempo de igreja, com o cargo que você ocupa, com liderança que você ocupa. Não é isso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nossa maturidade cristã não é medida pelas coisas que nós sabemos, mas pelas coisas que já sabemos e praticamos. Então, sem prática não tem maturidade. Você pode até dizer que você é uma pessoa madura, mas se você não tem prática, se você ainda não está praticando aquilo que você aprendeu, não minta. Ou então assim, seja gentil com a pessoa, ame o teu próximo, você ainda continua pisando nele, maltratando ele, você continua desfazendo as pessoas que estão perto de você. Isso às vezes não na tua célula, mas na sua célula você é um cordeirinho. Mas às vezes na rua. Eu dou graças a Deus que aqui, meu querido, olha, falando de você mesmo, há uma atmosfera de amor nesse lugar. Mas às vezes há líderes ainda que querem ser dominadores sobre os seus discípulos. Às vezes perdeu a glória. Às vezes nem está orando, mas fala para o outro orar. Às vezes nem está lendo a Bíblia, mas fala para o outro ler. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Meu querido, é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. Porque nós precisamos ser uma só liderança. Olha para mim, meu querido, olha para a minha vida. Olha para a vida da Márcia. Olha para as nossas vidas. Você já nos viu, talvez falhando. Você já nos viu, talvez, um pouco triste, cabisbaixo. Mas a gente tem caminhado em fé, de glória em glória. E nós temos um sonho que Deus plantou no nosso coração e plantou no seu também. Eu faço parte desse lugar já, em nome de Jesus. E nós precisamos ter uma liderança madura. Ou a liderança madura, então, é marcada não pelo que se sabe, mas pelo que se faz. Então nós somos loucos por Jesus, apaixonados por Jesus. Nós queremos ir para outras cidades, nós queremos alcançar bairros que nós não alcançamos. Nós estamos indo até as famílias carentes dessa cidade, até os doentes, pessoas que nós não sabemos o que fazer. Mas nós estamos indo na presença de Deus. Você está com 10 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas na sua célula.
Mas independente daquilo que a gente esteja fazendo, você tem que ter a mesma visão de amor, de cuidado com essas pessoas. Você tem que ter o mesmo caráter diante de Deus, tanto dentro da tua célula quanto fora da tua célula. Isso é maturidade. E sabe uma coisa importante? Deus, Ele não quer líderes imaturos. Qualquer pessoa que aceita Jesus, ela entra no reino de Deus. Seja ela madura ou imadura. Ou imatura, perdão. Qualquer pessoa. Nasce na fé, é um bebezinho na fé, aí precisa de cuidado, precisa falha, tem atitude de birra. A gente vai falar sobre isso depois. Qualquer pessoa, então pode entrar no reino de Deus. Mesmo que ela ainda nasceu na fé, bebezinho. Jesus disse que deixa vir para eles as criancinhas. Crianças são imaturas. Maturidade, então, não é um critério para você entrar no reino, mas é um critério para você liderar um rebanho. Alguns reis na história da humanidade assumiram o reinado quando crianças, mas eles tinham um regente, um tutor sobre a vida deles, que ajudava eles a governar. Na verdade, governava por eles, porque eles eram imaturos. Meu querido, não tem como você cuidar do rebanho do Senhor, que seja uma ovelhinha, ou que seja 10 ovelhinhas. Não tem como você cuidar do rebanho do Senhor se você não tiver maturidade. Se você não tiver maturidade, se você não for um líder maduro. Porque nós precisamos ter entendimento, meu querido. Cada pessoa que está aqui na igreja, independente se é seu discípulo ou não, ela é discípulo do Senhor Jesus. Não quer dizer que você tem que tratar bem os seus discípulos e maltratar os dos outros. Não. Você tem que tratar todos iguais. Eu abraço todos iguais. Eu vejo todos iguais. Eu oriento todos iguais. É maturidade para cuidar do rebanho do Senhor. Para ser um pastor. Você é um pastor, uma pastora. Para ser um pastor, você precisa ter maturidade e um temor no coração. Essas vidas não são suas, amados. Essas vidas são de Jesus. Essas vidas são dele. São as ovelhas dele. Maturidade, autoridade para liderar, meu querido. Se nos tornamos aptos para liderar, já então pessoas maduras, à medida que crescemos e amadurecemos, perdemos essa autoridade e privilégio se não crescemos e amadurecemos o suficiente. A maioria aqui, exceto aqueles que ainda não são líderes, mas vão trabalhar no encontro, isso serve para o encontro também. Você vai trabalhar, tem muitas pessoas novas que vão trabalhar, discípulos que estão aí recém-recebidos como membros na igreja. E a gente ainda trabalhou com esse critério, mas a gente ainda vai aprimorar ainda mais esses critérios. As pessoas que estão trabalhando, apesar de novas, são pessoas que têm crescido bastante. Então, por isso que estão trabalhando aqui. Se nós não crescermos e amadurecermos o suficiente, nós não podemos continuar sendo líderes. Você alcançou um patamar de liderança porque você amadureceu até aqui. Agora, não quer dizer que parou aí. Não quer dizer que tem que parar por aqui. Ainda tem um trecho. Lembra que eu tenho ensinado vocês que é uma caminhada, que é uma jornada, ainda é um trecho. Eu também estou nessa caminhada, eu tenho que continuar crescendo. E esse crescimento eu tenho aonde? Na presença de Jesus. Feche os seus olhos. Pense nisso. Na presença de Jesus tem o teu crescimento. Então eu quero falar sobre algumas marcas. Talvez eu não termine elas, a gente vai continuar essa ministração semana que vem no Tadel. Mas eu quero falar sobre algumas marcas de uma liderança infantil. Eu não vou falar sobre a liderança madura, mas eu vou falar então sobre a liderança imatura. E através da liderança imatura, nós vamos ter o discernimento do que é uma liderança madura. E a primeira coisa que eu quero ministrar ao coração de vocês é a seguinte: uma liderança infantil são pessoas que são inconstantes e são inconsequentes. Por exemplo, uma criança, ela troca de brinquedo toda hora, ela descarta facilmente alguma coisa que ela estava na mão. Mesmo que esse brinquedo tenha sido muito desejado por ela em alguns minutos, ela descarta. Um líder infantil age assim também.
Um dia ele ama ser líder, e eu vou ganhar, e eu vou consolidar, e eu vou discipular, e eu vou enviar, eu vou ganhar a cidade inteira para Jesus, eu vou ganhar todos os meus amigos para Jesus. Começa igual um leão e termina igual uma tartaruga. Passado uma semana, eu não pensei que era bem assim. Não dá. Eu estou sem tempo. Não calculou o custo, não viu se daria conta, mas pela imaturidade, começa e não termina. Nós temos que calcular, meu querido, os custos, para a gente ter noção também dos danos que nós podemos causar, começando algo e não terminando. Efésios 4:14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. E aí eu quero orientar você o seguinte: você também tem que ser constante na sua fé. Hoje você vai vencer, amanhã você já acha que não vai vencer mais. Não dá para ser uma pessoa assim, hoje é isso, amanhã já mudou tudo. Amanhã Deus me falou agora que tem que fazer assim. Mas peraí, Deus falou toda hora diferente. Deus tem que falar uma coisa só para você. Ou então não é Deus que está falando, ministrando no teu coração. Talvez é o seu eu. Você tem que ter esse discernimento, meu querido. Nós precisamos ser uma liderança madura, constante. Nós começamos numa pegada. Esse ano vamos chegar a 60 células em nome de Jesus. Nós já temos, se eu não me engano, 44 células. Falta 16. E também isso não me preocupa, porque o que mais importa para nós, de coração, são as vidas. Hoje nós temos aproximadamente 400 pessoas participando das nossas células semanalmente, contando os líderes de célula, que são 40 líderes. Nós temos então 400 pessoas, toda semana, fora aqueles que faltou aquela semana e vem na outra e assim por diante. Então eu acredito que nós temos mais de 400 pessoas que frequentam as nossas células, estão ouvindo a palavra. Poucos desses talvez sejam discípulos de verdade, mas tem uma massa ouvindo a palavra e uma possibilidade grande de se tornarem discípulos. Nesse encontro com Deus, você, Laranjinha, talvez seja um recorde para nós de tantas pessoas que vão. E isso serve para todos os laranjinhas também, você crescer nesse propósito, ser constante. Hoje você está sendo líder, você está indo para um encontro, hoje você está sendo laranjinha, vai trabalhar, faça com excelência. Independente se você vai liderar um grupo, se você não vai, faça com excelência, o mesmo gás. Começa do mesmo jeito, do mesmo vigor. Sabe o que me chama a atenção? Caleb, eu tenho falado isso para você, eu tenho até orado por isso, porque eu quero ser como Caleb. Caleb em Josué diz assim, que ele já está com uma idade avançada, mas ele tem o mesmo vigor de quando ele tinha ido espiar a terra. Quando ele tinha lá seus 30 e poucos, 40 anos. O mesmo vigor ele tem. O mesmo vigor da juventude dele. Você tem que começar e manter o mesmo vigor no seu coração, em nome de Jesus. Vou citar algumas coisas aqui, você também pode contribuir, anotar aí também para contribuir sobre isso. Sobre algumas coisas que fazem parte de pessoas inconstantes e inconsequentes. Primeira, pessoas inconstantes e inconsequentes perdem o foco e o propósito facilmente. Muitas coisas chamam a atenção e roubam o foco de uma criança. Se distraem facilmente. Então você focou. Agora eu vou colar nessa pessoa que eu vou discipular ela. Mas daí começa a pipocar um monte de gente, você abraça todo mundo e não discipula ninguém. Não forma um líder. Eu tenho orientado os novos líderes que abriram célula agora a fazer isso. Olha, dentro da tua célula, escolha um pelo menos. É o que a gente tem ensinado sobre o MDA. Pelo menos um, de 1 a 3. Caminha mais com eles, mesmo que eles não são líderes de célula, mesmo que você não tenha célula de liderança ainda, mas caminha com eles. Vai gerando transparência no coração deles, daqui a pouco eles estão abrindo o coração. Quando eles se tornarem líderes de célula, estiverem aptos, eles vão estar voando baixo já. Agora, se você deixa tudo para a última hora, por exemplo, vamos lá para aquela folhinha de alvos. Você recebeu no começo do ano a folhinha de alvos. Estava lá, data da multiplicação, seus discípulos, quais são? Escolher eles e se dedicar a eles. Estava lá quantas pessoas para batizar, quantas para mandar para o encontro. Eu tenho certeza que todos aqui preencheram. Mas quantos alcançaram?
Ou talvez quantos perderam esse papel, não sabe nem o que escreveu lá. Porque não adianta você, como a criança faz isso, vê o que tem que fazer, mas não traça projetos de como alcançar isso. Então não adianta você ter escrito os seus alvos se você não fez um planejamento de como alcançar. Então esse mês eu vou discipular tal pessoa, vou acompanhar. Nós vamos começar a evangelizar, abrir uma casa de paz. Nós vamos fazer isso. Tem que ter estratégia. E a gente tem dado estratégia para vocês. É o projeto Natanael. Quem colocou em prática está se dando bem. Porque tem muitas vidas se convertendo. Porque daí os discípulos da tua célula começam a ganhar vidas também. Não é só você. Então a gente tem dado estratégias para você. A gente tem ajudado você a direcionar você. Mas você tem que permanecer. Então olha para aquele listinha de alvos que você fez. E agora, planeje como você vai alcançar. De repente você colocou lá, levar 10 pessoas para o encontro com Deus. Mas o que você fez para que essas 10 pessoas vá para o encontro? Talvez não fez nada. Perdeu o foco, perdeu o propósito. Você foi fazer outras coisas. Foi correr atrás de outras coisas. Alguma coisa te chamou a atenção, você desviou o foco facilmente, se distraiu. Perdeu tempo com outras coisas. Outra coisa importante. As pessoas que são inconstantes e inconsequentes são também nas finanças. Não medem seus gastos. Não estou falando de imprevisto, meu querido. Tem imprevistos. Situações que a gente precisa gastar e às vezes a gente não tem o recurso. Saúde, algumas coisas que é necessário. E a gente tem que às vezes ir atrás do dinheiro, fazer alguma coisa. Mas muitas coisas que a gente gasta é pela inconsequência. É o uso, por exemplo, indevido do cartão de crédito. É você gastar o dinheiro que você não tem com algo que você muitas vezes não precisa. Então a gente tem que ser constante nas nossas finanças. Você tem que ser um exemplo como líder. Como eu estou dizendo, não estou falando de imprevisto que aconteceu, situações que vêm do teu passado que você está ajustando. Mas eu estou falando de questões que você pode colocar a cabeça no lugar e começar a plantar coisas boas. Simplifica a tua vida. Algumas podem dizer, pastor, mas o que eu vou fazer mais para simplificar? Meu querido, eu entendo. Mas você não pode ser inconsequente. Você também tem que ser constante nas suas emoções. Suas emoções às vezes variam assim, hoje eu estou super feliz, amanhã eu estou super infeliz. Questão de segundo, a gente chega a dizer assim, opa, essa pessoa parece que é bipolar. Então a gente tem que ser constante nas nossas emoções. Aqui, de verdade, eu nunca vi isso acontecer. Mas eu já vi em outros lugares que também tem líderes de célula. Lugares que às vezes a pessoa está ali, hoje chegou seu discípulo faceiro com você. Você abraçou, cumprimentou, beijou, falou que ama. Amanhã você vê ele de novo. Vira a cara para ele. Depois da semana que vem ele chega na tua cela, não recebe o mesmo afeto, fala, o que será que está acontecendo? Ou às vezes nós, de líderes para líderes, né? Hoje nós se amamos. Porque nós temos que orar para o encontro, porque não podemos abrir brecha. Passou o encontro, a gente começa a se apedrejar. Pode parar com isso. Pode parar com isso. Fala por mão do seu lado aí. Para com essa bobeira. Isso é coisa de criança. Você tem que ser constante nas suas emoções. Maduro nas suas emoções. Você tem um filho, você não pode amar ele hoje e odiar ele amanhã. Você tem que amar ele para sempre. Você tem um discípulo, você não pode amar ele hoje e odiar ele amanhã. Você tem aí um amigo seu, um parceiro, colega seu de liderança, que o líder de célula está do seu lado, o seu futuro líder aí que vão trabalhar no encontro. Nós temos que ser constantes nas nossas emoções. Aí você chega, a pessoa fecha a cara, você não sabe, será que agora... Você tem que pisar em ovos com a pessoa, né? Você não sabe se você fala, se você não fala. Eu já tive pessoas assim na minha vida. Eu já tive um liderado assim. Cada dia era uma surpresa, era uma caixinha de surpresa. Um dia ele me amava, outro dia ele me odiava. Eu não sabia nem quando ele me odiava e me amava mais. As crianças também, inconstantes e inconsequentes, elas quebram as coisas, elas não arrumam. Tem aquelas crianças que têm aquela unção de engenheiro e vai desmontando tudo. Mas depois elas não montam, deixa tudo quebrado. E às vezes nós somos assim também. É a marca de uma liderança infantil. A gente vai desarrumando tudo. A gente não volta para arrumar. Isso em todos os lugares.
que mais aí que faz parte dessa marca, né? De crianças, de líderes inconstantes e inconsequentes. Um outro ponto, outra marca de uma liderança infantil. São líderes, uma liderança infantil, são líderes superficiais. Vou explicar para você. Crianças sabem poucas coisas. Seu conhecimento é superficial das coisas. A maior parte das coisas que uma criança diz saber faz parte da imaginação dela e não tem nada a ver com a realidade dela. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis. Olha 1 Coríntios 14, 20 também. Diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e homens amadurecidos no juízo. Pessoas superficiais são pessoas que não gostam de organização e não gostam de disciplina. A criança, a gente coloca ela numa rotina, mas ela não gosta às vezes de organização e disciplina. A gente tem que ensinar ela a ter. Como a gente já falou aqui sobre foco, sobre liderança, sobre alvos, não há planejamento para alcançar suas metas, não traçam os objetivos e lutam por eles, não cumprem tarefas básicas, se perdem nos alvos. Coisa básica, coisa que você sabe que tem que fazer. Eu vou dar um exemplo bobo. A maioria das pessoas já tem preenchido e tem aprendido isso. O relatóriozinho da célula. Pensa num negócio simples. 30 segundos você preenche. Agora é uma tarefa básica e muitos não conseguem cumprir. Isso às vezes dá um nervoso no peão que eu vou te contar. Tarefas básicas, meu querido, de entendimento. Então o que você precisa? De uma agenda. Todo líder de célula precisa de uma agenda para você marcar os teus compromissos importantes. Então olha só, desde quando está marcado o encontro com Deus? Desde quando está marcado o reencontro? As etapas aí, escola. Essas coisas, o principal da nossa igreja é os encontros com Deus. Essas datas são inegociáveis para nós. A nossa célula de liderança, que é organizada, a gente também... Aí você começa a marcar outros compromissos nessa data. Por quê? Porque você não tem agenda. Porque você não é uma pessoa organizada. Porque você ainda é superficial. Você precisa ter uma agenda, um caderninho. Você precisa ter o calendário da igreja. Se você não tem, é só solicitar na secretaria. Porque no começo do ano a gente entregou para todo mundo. Tem na internet. Algumas coisas talvez foram alteradas, mas as datas importantes não foram, que é os encontros com Deus. Então você precisa ser organizado. Não precisa ser uma pessoa assim, nossa, fissurada em organização, não. Mas o mínimo de organização você precisa. Para você ser uma pessoa mais profunda. Então, em nome de Jesus, olha, se você não adquirir uma agenda, o ano que vem nós vamos dar um jeito de dar uma agenda para você, mas para você usar. Você ganhou aí o diário do discipulador. Meu querido, isso aí não é para enfeitar a tua estante, não. Isso é para você usar, para você ter o aniversário dos seus discípulos. Para você anotar os pedidos de oração, as observações, aquilo que você tem feito, aquilo que você precisa fazer, as datas importantes. Nós temos tudo marcado já. Nós já temos as datas do encontro do ano que vem. Tudo marcado. Encontro, pós-encontro. Você sabe que o pré-encontro é sempre 2 semanas antes. Então é isso, já está tudo certo. Você é líder, você não é qualquer pessoa. Você precisa ser organizado. Porque se você não é organizado, seus discípulos também não vão ser organizados. Aí nasce discípulos desorganizados também. Aí vira aquela bagunça. Não quer dizer que tem que ser tudo formatadinho, eu não acho isso. Mas a gente tem que ter um mínimo de organização. Líderes superficiais
são líderes infantis. Já viu uma criança fazer comida? Só de brincadeirinha, né? Na imaginação dela, que a gente falou no começo. Mas o líder infantil, ele não prepara sua comida, ele não vai no mercado fazer compra. Ele quer tudo mastigadinho, não é verdade? Quando você tinha lá seu filho, se você já teve filho, você às vezes não mastigava alguma coisinha e colocava na boca dele? E o que a criança fazia? Já comia tudo de uma vez. Nem olhava o que era, mas já enfia na boca dele e vai comendo. Muitos nisso aí até comeu coisa que não devia comer, não é verdade? Achou no chão e comia o que não devia comer. Então, meus queridos, a gente tem que aprender a preparar nosso alimento. Vou dar um exemplo dos 21 dias. Agora, eu acredito que tem pessoas que esse ano talvez não tenham lido um livro da Bíblia completo ainda. Mas agora, com os 21 dias, está lendo. Por quê? Meu querido, isso aí é tudo mastigadinho, isso aí é coisa para criança. A gente está alcançando pessoas. É um propósito? É um propósito. Mas isso é coisa para criança. E quando acabar os 21 dias, você vai parar de ler a Bíblia? Você tem que aprender a desenvolver o seu crescimento, a preparar teu alimento. Ler a palavra. Agora eu vou ler tal coisa. Ó, agora eu vou ler os evangelhos. Então, 3 capítulos por dia. Não precisa ninguém ficar te cobrando disso. A gente até faz questão que às vezes você compartilhe com o seu líder como está esse crescimento para te ajudar a ser constante. Mas não quer dizer que você não pode preparar o seu alimento. Você tem que aprender a preparar seu alimento. Sabe uma coisa que os líderes infantis, que são superficiais, fazem também? Eles não percebem o perigo. Uma criança, se deixar, ela coloca a mão no fogo, ela bota a mão onde é quente, pega um ferro de passar. Ela falta discernimento nela. Ela vê um pregando, vai lá, céu, cara. Aí vai em outro lugar, meu Deus, isso aqui agora é o que é a moda. Agora vai. E não tem discernimento das coisas, tem que ter discernimento. A Bíblia diz assim: ouve tudo, retenha o que é bom. Eu cuido do alimento que eu ministro você aqui. Porque eu sou teu pastor. A Márcia é tua pastora, nós estamos cuidando do alimento. Você, como líder, tem que cuidar do alimento que as suas ovelhas também recebem, seus discípulos recebem. Não pode deixar eles receber qualquer alimento. Pode fazer eles passar mal. Não pode deixar eles estar lá, às vezes, na beira do precipício, você está falando, olha, não vai por aí, você vai cair. A pessoa, caiu. Falta discernimento. E às vezes o líder está assim também. Começa com picuinha, e a gente fala, para com isso, é coisa do diabo. Não tem discernimento. Começa com diz que me disse. Lá no encontro, uma coisa que é proibido, picuinha. E outra coisa que é proibido, ficar reparando as pessoas. Cuida da sua vida, cuida da sua tarefa, do que você tem que fazer. Se alguém não está fazendo, quem deve falar alguma coisa para ele é o líder dele, não é você. Então você tem que ter esse discernimento. Pede para Deus, é uma coisa que você tem que orar sempre. Senhor Deus, dá-me discernimento das coisas. Dá-me discernimento, Senhor. Eu preciso de discernimento. Meu querido, outra coisa importante. Os líderes infantis, eles não usufruem do que é seu. Como assim, pastor? Vou explicar para você. Crianças, elas também são herdeiras. Elas têm uma herança. Mas elas não podem usufruir enquanto elas não crescem. E assim é você. Você já tem uma autoridade, eu já orei por você, lembra aqui na frente da igreja, eu já liberei sobre a sua vida essa unção, essa autoridade. Deleguei essa autoridade sobre a sua vida. Jesus já delegou sobre nós. Eu só transferi para você a autoridade de expelir demônios, de curar enfermos, a autoridade de pregar o evangelho. Então, meus queridos, se você não usufrui disso, dessa fé, é porque você ainda talvez é uma criança. E como criança, você não está apto para liderar. Você precisa ter esse discernimento no seu coração de que você tem que crescer para usufruir da herança sua. Gálatas 4, versículo 1 e 2 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então você tem uma autoridade, mas você não toma posse. Você tem bênçãos, mas você não toma posse. Você tem um poder que vem de Deus, mas você não toma posse. São pessoas que
são dependentes de tarefas básicas, como por exemplo ir ao banheiro. Eu posso dizer assim para você, como por exemplo perdoar uma pessoa. Precisa de alguém para ajudar ainda a perdoar. Você não está nessa etapa mais, meu querido, você é um líder. Como para ir lá pedir perdão e como para ir lá consertar alguma coisa, como para ir lá se humilhar e falar que errou, como para ir lá e pregar a palavra, como para ir lá e orar pelo enfermo, como para ir lá e expulsar um demônio. Mas acha que não é capaz por quê? Porque ainda é criança, ainda não recebeu essa herança. Tem herança, mas não usufrui dela. Você, como líder, já não é mais criança. E você que está aqui como discípulo, aqui ó, crescendo, vai trabalhar no encontro. Você já tem recebido uma autoridade também sobre a sua vida. Mas quer um conselho? Permaneça humilde. Líder, discípulos que estão aqui, por favor, permaneçam em humildade. Ovelha é aquela que anda com a cabeça baixa. Tira a arrogância da sua vida. Eu vou falar mais sobre isso no final dessa ministração. Talvez hoje não vai dar tempo, mas na próxima semana. Eu quero que todos escutem. Porque aqueles que faltaram hoje, eu vou mandar uma mensagenzinha para todos eles. E eles vão ter que fazer tarefa. De hoje em diante a gente vai ter que fazer assim, meu querido. Porque os que faltaram hoje, pelo menos assim, os que eu estou vendo aqui que não estão aqui, são pessoas que me avisaram a Márcia com antecedência, que não podiam estar. Tudo bem. Mas vamos até evitar que isso aconteça. Mas vai ter uma tarefinha, claro, eu preciso que todo mundo escute isso aqui, em nome de Jesus. Humildade, meu querido, humildade. Humildade, deixe isso entrar no seu coração, humildade para servir. Humildade para servir ao Senhor, nós somos somente servos dEle. A autoridade é dEle, nós temos só que usufruir. Uma coisa bem importante, eu quero que todo mundo preste atenção agora. Líderes infantis são possessivos e são briguentos. Olha só, será que tem? Tem. Crianças variam entre não tomar posse do que é seu, né, que nem eu estava falando agora há pouco, e se apossar do que não lhe pertence. Então vai na casa do irmãozinho e já quer levar o brinquedo para ele. Mas não é teu, devolve, filho. Não, vou levar para casa, é meu, é meu, é meu. Meus queridos, nós não podemos ser pessoas possessivas, nós não podemos ser pessoas briguentas. Vou falar sobre esses dois aspectos separadamente. Olha o que diz em Isaías 3, versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. Eu quero falar uma coisa bem séria para vocês aqui. Ninguém aqui está proibido de falar com ninguém nessa igreja. Por exemplo, está aqui o Jaime. Quem diz que o Jaime está proibido de conversar com os discípulos do Nabuco, por exemplo? Ninguém está proibido. Meus irmãos, nós somos parte da mesma família. Agora, é claro, quando você for conversar com um discípulo de alguém, se a pessoa está pedindo uma orientação, você pergunta, já logo, viu? Você conversou com o seu líder sobre isso? Eu vou lá conversar com você. Você não vai desfazer o que o líder da pessoa falou. Mas não quer dizer que você tem que... agora é igual alguns pastores, tem ciúme que a gente conversa com outros pastores, com outras ovelhas do rebanho dele, parece que tem medo que a gente vai pegar para nós. E meu querido, cada pessoa é livre, ela escolhe onde ela quer estar. Você não pode ser uma pessoa possessiva, dominador. A Bíblia fala para nós não sermos dominadores das ovelhas. Você tem lá as pessoas que fazem parte da tua célula. Mas não quer dizer que uma pessoa está conversando ali, ou outro líder está conversando com ela, que você tem que ser ciúmes. Para com isso. Não precisa disso, meu querido. Nós fazemos parte do mesmo reino. E você não tem que ir lá brigar com o líder por causa disso. Você tem que ser uma pessoa, coração seguro. Se ele é o teu discípulo, fica tranquilo. Ele não vai se afastar de você. Agora, se ele não é discípulo seu, é bom que ele tenha um discípulo. É bom que ele tenha, um líder. Às vezes as pessoas acham assim, vem na minha célula um dia. Uma semana vem na minha... não é meu discípulo. Vem uma vez na tua célula, não é teu discípulo ainda. Veio visitar a tua célula, às vezes a pessoa está visitando a célula, Zé.
Tá em uma cela, vai em outra. Ela não conhece você ainda, talvez. Ela quer te conhecer. Meu querido, a gente não pode ser opressor. Crianças são possessivas. Nós não somos possessivos. Ciumentos. Ficar brigando por posição. Uma vez uma pessoa disse assim pra mim. Eu escalei, na época era escola dominical ainda. Escalei uma pessoa para ministrar a escola. E a outra me procurou naquele dia mesmo. Falou assim: por que que é ele e não é eu? Eu falei: não sei, é porque é ele. Depois pode ser você. Mas daí depois demonstrou mesmo, né? Que era melhor que fosse o outro mesmo. Porque é a atitude. Meu querido, humildade. Você é importante. Você não precisa provar isso para ninguém. Agora você não precisa ter ciúme das suas ovelhas. Em nome de Jesus, entrega as suas ovelhas para Jesus. Fala: Jesus é tua, eu só estou cuidando. Vamos falar sobre pessoas às vezes que mudam de célula. Tem pessoas que por mudar de bairro, mudar de local, ou por afinidade, acabam mudando de célula. Tem problema? Não tem problema. Só tem problema se for por causa de briga. Por exemplo, briga com o líder. Deu uns entendimentos lá, alguma coisa, e o líder exortou muito forte, e o cara ficou chateado. Então, antes de mudar, tem que conversar, para que haja liberação de perdão, às vezes um reconcerto e ficar a pessoa ali. Agora, se a pessoa fala assim: não, meu parente vai lá, eu queria ir lá, ou é mais perto da minha casa, ou a pessoa se dá melhor ali. Meu querido, fica tranquilo. Você não tem que brigar por isso, nem se chatear com isso. Da mesma maneira, aqui tem pessoas que mudaram de outra célula para a tua célula. Você não ficou feliz? Então, você não precisa se chatear. Os que são seu discípulo, é claro, isso quem cuida disso sou eu e a Márcia. Nós não vamos deixar o negócio virar bagunça. E não tem virado. São casos raros que acontece isso. Porque a pessoa gosta de estar na tua célula. Agora, você precisa ter uma célula empolgante. Você precisa ter uma célula que entusiasma as pessoas. Se você é um bom líder, cuida bem das pessoas, ele não vai querer sair da sua célula. Ele está vendo que ele está crescendo. E também não quer dizer que ele vai sair da sua célula por causa disso, que você não é um bom líder. Não, às vezes é alguma situação. Cada situação é uma. Então não fique apegado nesse tipo, brigando com as pessoas. Somos uma só igreja, um só corpo. Líderes possessivos pensam somente em si mesmo e não conseguem pensar na totalidade do reino. O líder possessivo, que é infantil, está pensando só na célula dele. No umbigo dele, como vai crescer, como não sei o que lá. Mas não está pensando no outro. E até quando vai multiplicar. Sabia quando vai multiplicar o teu discípulo? Ajuda o teu filho. Você vai deixar o seu filho sair com a mão abanando da célula? Deixa ele levar aquela pessoa que ele ganhou, mas bota uma outra pessoa que vai ajudar ele também. Junto, um líder auxiliar. Para ir junto com ele ali, acompanha isso aí, garante que a célula dele vai dar certo. Que se a célula do seu discípulo der certo, quer dizer que você foi um bom líder. Então garanta, se o seu filho der certo, quer dizer que você foi um bom pai. Então você tem que, olha, a célula lá do fulano de tal está crescendo, glória a Deus, que bênção. A célula do outro fulano está crescendo, glória a Deus. Aí o outro fala: não, mas é desconfiar, alguma coisa está acontecendo. Para com isso. Líderes briguentos. Graças a Deus, meu querido, eu vou dizer de coração também. Pelo menos o nosso tempo aqui com vocês, eu nunca enfrentei um perrengue aí para pastorear. Mas eu preciso orientar vocês. Porque está aumentando o número de líderes, são 40. E pode acontecer. Olha só, líderes briguentos. Eu quero dar uma orientação para todos aqui. Para todos. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Nenhum líder está autorizado a resolver nada por mensagem. Briga, confusão. Quer ver um negócio que dá confusão, pano na manga? É mensagem. Na mensagem você não está olhando nos olhos, você não está conversando, você está escrevendo e a pessoa às vezes não entendeu o que você escreveu, leva por outro lado, vira uma confusão danada. Para com isso em nome de Jesus, de resolver problema pelo WhatsApp. Pelo Facebook, em nome de Jesus. Ninguém aqui está autorizado a ficar postando mensagem no Facebook. Olha, graças a Deus isso aí eu nunca vi. Já vi de ovelhas fazer isso aí, mas de líder não.
Ficar postando mensagem no Facebook, no WhatsApp, mandando mensagem, ó, o que aconteceu, isso aqui, fala pra mim. Para, isso é espírito lá do Egito ainda. É a mentalidade lá do Egito ainda. Líderes briguentos. Você tem alguma coisa com alguém, meu querido? Aconteceu uma situação que você precisa esclarecer? Vai até a pessoa, mas vai com amor. Vai em humildade. Fala, oh, meu querido, essa situação aqui, aconteceu alguma coisa? Ó, eu vi você fazendo isso aqui. Você falou isso pra mim, eu entendi errado. Não. Aí eu tenho certeza, meu querido, que o Espírito Santo de Deus vai constranger vocês. Vocês vão se abraçar, vocês vão orar um pelos outros. Não vai ficar desavença. Agora fica a mensagem. E fica mandando mensagem. O negócio vai fervendo. Então, em nome de Jesus, até qual é um conselho com os seus discípulos, não resolva nada. Não sei assim, ó, aviso, conversinha. Agora não resolva nada pelas mensagens. Isso aí dá problema. Isso aí dá problema. E como dá briga. Quer um exemplo? Aos jovens, por exemplo. Você quer ofender um jovem, se você é o administrador de um grupo lá, exclui ele do grupo. Você vê, a mesma coisa, um tapa na cara dele. Talvez para o pessoal que é mais das antigas, igual eu, esse negócio você não sabe nem o que aconteceu. Me excluíram, o que aconteceu? Mas o jovem, excluiu do grupo, é a mesma coisa num soco no zóio. O que você falou, às vezes, o jeito que você escreveu lá, as pessoas vão interpretar mal. Não podemos ser briguentos. Nós temos que ser maduros. E quando a gente é maduro, quando a gente tem alguma coisa para resolver, bem pouco. Porque nós temos bem poucas coisas para resolver. A gente vai até a pessoa em amor. O amor, com amor não tem problema em nada. Você vai até a pessoa, você conversa. Você não fica falando mal da pessoa por fora. Então, em nome de Jesus, não seja uma pessoa briguenta, seja uma pessoa pacífica. Jesus falou, bem-aventurados pacificadores. Agora, tem pessoas que têm um espírito de confusão. Às vezes está lá, ó, parece que a confusão segue a pessoa, né? Já viu pessoa assim? A confusão vai seguindo a pessoa. Onde ela está, vai gerando confusão. Você tem que renunciar a isso na sua vida, em nome de Jesus. Às vezes, até sem querer, você vai criando confusão. Então, meu querido, discernimento, maturidade. Nós precisamos ser líderes maduros para poder cuidar do rebanho do Senhor. Meu querido, esse rebanho não é meu, meu querido. Esse rebanho aqui não é meu. Eu tenho um temor no coração para falar isso para você. Essas vidas aqui são do Senhor Jesus. E às vezes por a gente ser possessivo, às vezes tem líderes que chegam a ser assim, não aqui, é verdade. Estou falando brincando, estou falando sério. Não, você tem que agir assim igual eu ajo, você tem que fazer assim igual eu faço, tem que torcer pro mesmo time que eu torço. Para com isso. Vai lá e quebra o pau. Não, eu tenho que falar mesmo, tem que ouvir. Eu vou lá e falar na cara da pessoa, eu vou mandar uma mensagem agora, eu vou arregaçar o negócio. Às vezes você manda mensagem com a cabeça quente, depois se arrepende e não tem como voltar a mensagem mais. E aí? O caminho sabe qual que é? Humilhação. Você vai lá se humilhar agora. Vai pedir perdão. Porque às vezes a gente afasta pessoas de Jesus por causa disso. Às vezes a pessoa de outro lugar fica te mandando mensagem, te incomodando. Em vez de mandar uma mensagem que edifica, fica mandando mensagem que te incomoda. Fica brigando com você. Então pessoas que são pessoas que são possessivas e são briguentas. Tem 2 itens aqui de uma liderança infantil ainda, que eu vou deixar para domingo que vem, a gente já está com o horário já avançado. Semana que vem, então, eu vou terminar essa parte, tá? Nós vamos concluir. E eu sei que o Espírito Santo está agindo nesse lugar, formando uma liderança madura. E como é bom servir a Deus do seu lado, meu querido, verdade. Quantas vidas você tem levado para o Senhor? Que privilégio para mim participar desse avivamento junto com você. Que privilégio para você participar desse avivamento junto com o teu irmão, com o teu discípulo. Nós vamos para o encontro com Deus. A nossa expectativa é de pelo menos encontristas, 80 a 90 encontristas entre homens e mulheres. Já pensou? Já pensou uma coisa dessa? É um estouro. Glória a Deus, quantas vidas e pessoas que estão assumindo o compromisso já de fazer a escola. E nós vamos garantir isso melhor ainda do que das vezes passadas.
Que privilégio, meu querido. Já pensou aí, ó? Mas metade dessas pessoas se tornem líderes, 40 delas se tornem líderes. São mais 40 células daqui a um ano. Mais vidas alcançadas. Você tem ido nas casas das pessoas que são carentes. Você tem visto tanta situação que aos nossos olhos não tem solução. Nós não podemos perder tempo. Meu querido, a gente não pode perder tempo. Fui visitar uma família essa semana. Falei, Jesus, o que eu faço? Estava eu e o Jaime. Jesus, o que nós fazemos, Senhor Deus? Está tudo derrubado. Carente demais. Meu querido, eu não vi mais nenhum problema na minha vida. Eu falei, Senhor, nós precisamos ajudar essa pessoa. Ela é tua, Jesus. Eu tenho orado pela vida dessa pessoa. Nós entregamos alimento, nós temos acompanhado. Acredito que foi até para a cela. Se não foi, vai ir. E vai vir para a igreja também em nome de Jesus. Porque Jesus é a solução. Eu quero que você se coloque em pé, por favor, nós vamos orar. Eu quero que você ore agora. Toda essa exortação, é uma exortação hoje, meu querido. Porque nós precisamos afinar o nosso instrumento. Nós precisamos ter uma só mente, um só coração. E eu quero ministrar essa unção aqui sobre a sua vida hoje. Um líder maduro. Chega de picuinha. Chega de inconstância. Chega de debilidade pensando que não vai dar conta. Senhor, em nome de Jesus. Quero liberar sobre a vida desses líderes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a vida desses líderes que estão aqui. Os seus discípulos que estão aqui vão trabalhar nesse encontro. Essa unção de cuidado. Essa unção de amor, Senhor. Eu quero liberar sobre a vida deles, Pai, essa unção, Senhor Deus, de maturidade. Faz de cada líder de célula, cada discípulo que está aqui, maduro, Senhor. Se há ainda imaturidade na nossa vida, na minha vida, na vida dos teus filhos que estão aqui, eu peço ao Senhor, corrija os nossos caminhos. Em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa vida e nos ajuda a caminhar na Tua presença, Deus. Nos ajude a caminhar, Senhor Deus, na Tua presença. Nós queremos cuidar do Seu rebanho, mas queremos cuidar com maturidade. Tira toda a desavença do nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Traz humildade agora no coração dos Teus filhos, cada um deles e o meu também. Nós precisamos e queremos, Pai, ser líderes que vão impactar essa cidade, essa região. Mas em nome de Jesus, nós rejeitamos agora todo espírito de confusão. Senhor Deus, se o inimigo tem usado a minha vida, Senhor Deus, para criar confusão, eu peço perdão ao Senhor e peço ao Senhor me dê discernimento para me afastar dessas confusões. Senhor querido, me dá, Senhor Deus, amor no coração. Por aquelas pessoas que estão sofrendo. Por aquelas pessoas que ainda são imaturas também. Aquelas crianças na fé. Nos dá, Senhor Deus, amor. Enche o nosso coração de amor e abençoe cada líder aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Domingo que vem, então, às 8 horas, nós temos Tadel. E nós vamos continuar essa ministração, terminá-la. E a gente vai passar mais algumas coisas para vocês aí. E vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá? E continue orando pelo encontro, pelas vidas que vão fazer o encontro, porque as obras de Satanás venham ser rompidas. E ande em santidade, meu querido. Que Deus vai honrar você. Em nome de Jesus. Amém.